Eclesiastes, vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 12 ao 14. E depois vamos ler também Eclesiastes, o capítulo 2, o versículo 3, porém apenas a parte B do versículo 3. Eclesiastes, o capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil e correr atrás do vento. O capítulo 2, versículo 3, a parte B. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Querido Deus, nós pedimos a Tua graça sobre nós, que a Tua boa mão esteja sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações e fale para cada um de nós. E que possamos sair daqui mais uma vez transformados, impulsionados para viver a vida à luz do Teu Evangelho e mergulhados na Tua graça e na Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Sabe que talvez uma das perguntas mais difíceis, mais incômodas, mais visceral da condição humana, talvez seja aquela que diz respeito ao sentido da vida. Qual é o sentido da vida nesse mundo, por exemplo, mergulhado em futilidades? O sentido da vida. Ou o que é a vida? Ou que vida vale a pena ser vivida debaixo do sol? Afinal de contas, para nós seres humanos, que diferença faz ou faria em sabermos se é o Sol que gira em redor da Terra ou se é a Terra que gira em redor do Sol? Nenhuma diferença. As nossas vidas permaneceriam tal qual ela está. Não faz nenhuma diferença. Você dorme, você acorda, se o Sol é que está girando em torno da Terra ou vice-versa, não faz nenhuma diferença. Mas agora, saber o sentido da vida, saber se o que nós fazemos debaixo do sol faz algum sentido, isso sim faz total diferença. Nós queremos saber a respeito do sentido da vida. Na verdade, nada mais interessa ao ser humano senão querer saber qual é o sentido da vida. Nós não nos contentamos com a mera existência, não queremos simplesmente existir. Queremos muito mais do que existir. Podemos até fugir dessa pergunta, mas tarde ou cedo nós nos depararemos com ela, nos questionaremos a respeito do sentido da vida, ou se a vida que nós vivemos debaixo do sol faz ou não algum sentido. Queremos mais. Queremos mais do que uma casa. Queremos mais do que um carro. Queremos mais do que uma viagem na Disney. Nós queremos mais. Queremos muito mais, mais do que uma conta bancária no verde. Queremos mais. Isso tudo pode até ser importante, ser necessário, mas em última instância nós sabemos que isso não é suficiente e não satisfaz. Na verdade, quando nós conquistamos tudo isso, nos damos conta de uma outra fome.
uma fome que o pão não é capaz de satisfazer. Depois que nós temos as nossas necessidades mais fundamentais supridas, damos-nos conta de que existe alguma coisa mais profunda que não está sendo satisfeita por nenhuma dessas coisas. Deve haver algo a mais. Essa voz que ressoa do fundo do nosso coração. Deve haver algo além do simples estar vivo. Não queremos simplesmente estar vivos, queremos mais do que isso. Queremos que as nossas vidas signifiquem mais do que um simples lampejo de existência biológica, que logo desaparece com a morte ou desaparece para sempre. Queremos mais. Enquanto jovens, nós podemos ignorar essa pergunta. Enquanto nós estamos na flor da idade, com os nossos 20, 25, 30, vamos colocar 40, que tal 50? A gente ignora. Mas chega um momento em que nós nos damos de frente com essa pergunta. Chega um momento em que essa pergunta aparece diante de nós. Olhamos para tudo o que nós construímos, olhamos para a nossa trajetória e nos perguntamos, valeu a pena? Bem naquele momento em que não tem mais como voltar atrás. Não dá mais para refazer o que nós já fazemos. Agora basta responder se valeu a pena. Ela chega, vai chegar. Tarde ou cedo. Pode chegar mais cedo, pode chegar mais tarde, mas vai chegar. Eu lembro do meu pai. Um homem muito inteligente, realmente, eu acho que meu pai era muito inteligente. Sem ter terminado uma graduação, ele trabalhava na área financeira de um grande hospital lá da nossa cidade. Ele sabia muito sobre finanças. E era bonito de ver como ele conhecia de números e sabia números. Era uma coisa interessante. Em 2008, o meu pai foi acometido por uma enfermidade, uma doença. Ele nunca havia ficado doente. Um homem muito saudável. Nunca vi meu pai acamado, nada disso. Desde 2018, depois que ele foi acometido por essa enfermidade, foram 2 longos anos de muito sofrimento para toda a nossa família. Hospital, casa, hospital, e a gente não entendia o que estava acontecendo. Em 2010, o meu pai veio a falecer. Morreu. Depois do seu sepultamento, fizemos tudo, o velório, tudo tranquilo. Não demorou 1 semana e meia ou 2 semanas, eu fui informado que o meu pai havia sido substituído por um outro funcionário. A máquina precisa funcionar. E funcionava como se o meu pai nunca tivesse passado por aquele hospital. E isso, para mim, é extremamente aterrorizante. É angustiante. É difícil de ser digerido. Saber que eu vivi, vou morrer e serei totalmente esquecido, ou seja, a minha vida é como se não tivesse nunca passado por essa terra, por esse chão, por esses lugares em que nós estamos. Me parece que essa é a angústia que acomete Eclesiastes, o Correlé, o pregador, este que sabe, este que fala para uma grande multidão. Como bem sublinhou Harold Kushner, se uma árvore cai na floresta e não tem nem ouvido para ouvir, ela deixou de fazer barulho? Mas agora, se uma pessoa
vive e morre, e ninguém se dá conta se o mundo continua como sempre foi. Será que realmente essa pessoa viveu? Esse é o questionamento de Eclesiastes. Estou convencido, diz Harold Kushner, de que o medo da morte, do fim da vida, que povoa os nossos pesadelos, é menor que o pavor de uma vida sem importância. É menor. O que falta às nossas vidas, não importa o que nós conseguimos, não importa o que nós conquistamos, não importa o dinheiro que temos, não importa quantas casas temos, não importa quantos carros temos, qual foi o nosso cargo, o que importa é o sentido, é que ela signifique alguma coisa. É essa a angústia de Eclesiastes. O terror da existência, meus irmãos, consiste no fato de que nós vivemos, morreremos e pode ser que nunca ninguém se lembre de que nós um dia existimos. Esse é o terror da existência. E essa é a angústia de Eclesiastes. Um homem com um medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Nada do que fez, diz Harold Kushner, comentando Eclesiastes, nada do que fará teria importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. Ele não consegue, então, suportar este medo de morrer e desaparecer sem deixar um traço de si. Esse é Eclesiastes. E me parece que essa é também a nossa angústia. Por isso diz Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 13. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo, absolutamente tudo o que é feito debaixo do céu. Capítulo 12, versículo 3. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. O que vale a pena? O que vale a pena debaixo do céu? Eu observei que alguma coisa não está correto com o mundo. Eu notei que algo está errado. Na verdade, sou um cara, ou uma cara muito alienada da realidade, é que não consegue perceber, enxergar um fato tão óbvio. Não está tudo legal. Tem algo de errado nesse nosso mundo, tem algo de errado nas nossas vidas, não é possível que nós não conseguimos enxergar isso. E Eclesiastes, então, passa a descrever as suas observações, o que ele viu, o que ele notou, o que ele percebeu, o que ele investigou. Interessante, Eclesiastes não define o que é a vida. Ele não é bobo, porque me parece que definir o que é a vida é o mesmo que definir quem é Deus. Você consegue definir Deus? Não. Mas nós podemos descrever a partir do que Deus revelou a nós. E é isso que Eclesiastes faz. Ele não define o que é a vida, ele não é um bobo, esses ateus bobos que ficam definindo a vida. É um amontoado de células que se desintegra com a morte. É um conjunto de acaso que acaba no túmulo. Não. É bobo isso. É fraco demais. Eclesiastes passa a descrever para nós. Mas para descrever o que é a vida, nós precisamos necessariamente enfrentá-la. Mas devemos enfrentar essa realidade que é a vida, não com chavões, não com clichês, não com fórmulas prontas, porque a vida é muito complexa e não cabe nas fórmulas e nos clichês, inclusive clichês religiosos. É muito além dos clichês. Muito além.
E Eclesiastes passa a descrever a vida de forma nua e crua e um pouquinho cruel. Difícil de digerir Eclesiastes. Eu sempre faço esse exercício logo no primeiro mês do ano. Eu leio Eclesiastes, leio Provérbios e depois eu me degusto em Cantares. Porque se ficar só em Eclesiastes é muito pesado. A alma não consegue digerir tudo o que esse homem traz para nós. Mas ele passa a descrever. Ele diz: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para encontrar o sentido da vida. E o que Eclesiastes fez? E qual foi a conclusão que ele chegou? Capítulo 2, versículo 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas aí diz Eclesiastes, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Então decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada sempre pela sabedoria. Ele continua: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e nelas plantei todo tipo de flores frutíferas. Árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vivem em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei absolutamente nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tento me esforçar para realizar, diz Eclesiastes, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Angustiante. Angustiante. Eclesiastes não chegou a essas conclusões lendo um Twitter. Não chegou a essas conclusões assistindo a algum corte do YouTube. Pelo contrário, ele mesmo diz: eu me pus a pensar. Me parece que essa é a primeira pista que ele nos dá. Quer encontrar o sentido da vida? Primeiro é preciso pensar. Pensar na vida. É necessário pensar a respeito da nossa existência, é fundamental pensar a respeito do que nós estamos fazendo, do que nós estamos a construir. Pensar, apenas pensar. Como seria interessante, como seria melhor o mundo, a igreja, se nós nos dessemos o trabalho de pensar. Como é que você chega a conclusões políticas apenas assistindo o vídeo do YouTuber? Não dá. Não dá, tem que estudar, irmão. Tem que ler. Como é que você chegou à conclusão de que o Brasil vai se tornar um país comunista? Não, tem que ler alguns livros sobre o comunismo para entender. Ou vice-versa.
Tem que estudar, tem que pensar, tem que ir atrás, não tirar conclusões a partir de posts do YouTube ou sei lá, de onde que seja. Eclesiastes diz, eu me pus a pensar, e pensar dói. Pensar é difícil. Exige muito de nós. Mas é preciso pensar. John Stott dizia que crer também é pensar. É preciso pensar, vamos pensar sobre a vida, vamos pensar sobre o nosso casamento, é mesmo isso que a gente queria? É isso? Você aí olha para o seu cônjuge e diz assim, é isso? Hã? Não queria mais do que isso? Pensar. Pensar, por exemplo, se as crenças que nós dissemos acreditar são frutos de uma profunda reflexão ou são crenças que nós absorvemos ouvindo, sei lá, pastores no YouTube, ou porque eu estou dizendo, por exemplo. Eu creio, porque o pastor falou ou porque eu estudei. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu li. Eu peguei a minha Bíblia e eu parei e li Eclesiastes, li Cantares, li Provérbios, li Salmos, e aí eu fui então construindo as minhas crenças. Pensar, averiguar, pesquisar. De tal modo que essas verdades, se colocadas a algum teste, talvez resistiriam um pouco. E é nesse exercício do pensar que Eclesiastes vai nos apresentando algumas pistas para nós podermos encontrar o sentido da vida. Mas é preciso pensar. Já dizia Sócrates que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É engraçado que nesse nosso mundo a gente entra num fluxo de massa. Parece que estamos dançando uma mesma música, correndo para o mesmo lugar, sempre com aquela sensação de que eu tenho que me encaixar. Mas eu nunca paro para pensar se o que realmente eu estou fazendo vai tornar a minha vida significativa, vai tornar a minha vida relevante. Se lá no final, quando estiver um buraco diante de mim, na qual eu serei jogado, eu poderei dizer para mim mesmo, valeu a pena. Pensar. Eclesiastes observa, descreve, analisa, conclui. E ele vai concluindo os absurdos da vida. Eclesiastes não está apenas filosofando a respeito da vida, pelo contrário, ele está olhando para a vida como ela é, como nós vivemos. Isso é extremamente importante. Eu olhar para a minha vida como ela é, sem falsear, sem tentar ludibriar, sem tentar fingir que está legal. Pelo contrário, e eu acho muito interessante que Eclesiastes esteja na Bíblia. Você sabe que os rabinos, quando foram agrupar o Antigo Testamento, Eclesiastes foi um dos livros mais discutidos. Inclusive, eles não queriam colocar na Bíblia. Não queriam. Falaram, não pode, cara, esse daqui é muito cético. É muito difícil de ser lido. E continua sendo difícil. Se você pegar os grandes filósofos, pega um Machado de Assis, por exemplo, sabe qual era o livro dele de cabeceira? Eclesiastes. E assim, entre outros pensadores, porque olhavam para Eclesiastes e diziam, esse homem falou coisas que nós não somos capazes de falar, nem somos capazes de ir na profundidade em que ele nos apresenta. A vida como ela é. Ele observa absurdos, coisas que não fazem sentido. E tem mesmo muita coisa que não faz sentido. Por exemplo, ele diz que não faz sentido nenhum
o tolo ter o mesmo destino que o sábio. Pior do que isso é saber que mesmo que você seja muito sábio, no final das contas, nem você que é sábio, que tem muita sabedoria, nem o tolo serão lembrados. Eclesiastes olha para isso e diz, é absurdo, não faz sentido. Muita coisa não faz sentido, diz Eclesiastes. Diz que realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade e deixar tudo o que você possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo, absurdo. Eu acho que eu não vou deixar herança para ninguém. Brincadeira, sei lá. Mas Eclesiastes diz que é absurdo. Ele diz que, de novo olhei e vi as lágrimas dos oprimidos e não tinha absolutamente ninguém que os consolava, porque o poder estava na mão dos que oprimiam. Ele diz, absurdo. Não faz sentido. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é absurdo, não faz sentido. A gente está sempre competindo, vocês já deram conta disso? Não tem 2 cargos para gerente. Não tem 3 cargos lá para professor sênior. Não tem. O mundo não dá espaço para todo mundo. E para isso nós temos que competir. A lógica da competição está introjetada em todos nós. Não tem para todos. Não é isso que o mundo nos ensina? Faça bem o seu currículo. Estude mais. Vai atrás, corra. Quem sabe você consiga um cargo tal. É tudo competição. Eclesiastes olha para isso e diz, é absurdo mesmo. Mas mais absurdo do que isso, diz Eclesiastes, que ele descobriu que um homem não tinha irmãos, não tinha filhos, trabalhava sem parar e não se satisfazia com a sua riqueza. Nem sequer ele pensava por que e para o que tanto está trabalhando. E nunca se perguntou, por que eu não me divirto? Por que eu não tiro um final de semana de folga, vou lá, sei lá, no Lago Igapó? É que só tem um exemplo, né? Eu só conheço o Lago Igapó. Ir lá e curtir um pouquinho, sentar sem fazer absolutamente nada. Mas diz que esse homem trabalhava, mas nunca se satisfazia. Acumulava riquezas e mais riquezas, mas o seu coração estava sempre na busca, mais e mais. Mas ele não sabia o porquê ele estava correndo atrás disso. Eclesiastes diz que é absurdo. E assim nós poderíamos continuar. Tem muitos absurdos na vida, inúmeros absurdos. Por exemplo, é absurdo e não faz sentido a criança que morre porque não tem o que comer. É absurdo. É absurdo. Inclusive não faz sentido a criancinha que morre ainda no ventre da sua mãe. É absurdo. É absurdo os pais que perdem o filho depois dos dias do nascimento. É absurdo. É absurdo, diz Eclesiastes. É absurdo. Não tem como explicar isso. E não adianta vir com clichê, com palavras prontas, porque é absurdo. É isso que ele está dizendo. É absurdo também você correr atrás de coisas que não trarão sentido. É absurdo, por exemplo, você ter que deixar do conforto do seu lar, ou do aconchego, do abraço da sua esposa, para ter que se dedicar inteiramente ao seu trabalho, e no final das contas você perde aquilo que é mais importante, acreditando que está buscando o que é mais importante. Absurdo. Então, o que nós podemos fazer da vida? Como é que nós podemos buscar uma vida que seja significativa? Primeiro, me parece que essa é uma pergunta que não se responde
filosoficamente. Aí a gente estaria filosofando. E a vida exige de nós respostas concretas, não filosóficas. A vida, sim, e muita coisa na vida, sim, parece não fazer sentido mesmo. Muita coisa na vida parece ser absurdo mesmo. É absurdo, é isso que Eclesiastes está falando para nós. Vaidade de vaidade, inútil, correr atrás do vento, ele está gritando para nós. É absurdo. Mas como nós podemos, nessa complexidade da vida, em que muita coisa é absurda, encontrar o sentido para as nossas existências. Tem muita coisa que faz sentido na vida. E Eclesiastes vai mostrar isso para nós, pelo menos ele vai dando para nós algumas pistas. E me parece que é para estas coisas que nós devemos olhar para compreendermos o sentido da vida ou uma vida que seja significativa. Primeiro, Eclesiastes diz que não é significativa a vida que corre atrás da riqueza. Não é significativa a vida que corre atrás do sucesso, da fama. Não é significativa a vida que se entrega de forma desenfreada aos prazeres. Porque ele mesmo disse, eu fiz isso, eu construí, eu busquei, eu acumulei riqueza. E no final eu cheguei à conclusão de que o sentido da vida e da existência não está ali. Não está, diz Eclesiastes. A resposta não está ali. Então, como nós vencemos a ausência de sentido e podemos encontrar o sentido da vida? Primeiro, parar de procurar. É isso aí, parar de procurar. Nós procuramos o sentido da vida de forma inconsciente. Sabe aquela insatisfação que está dentro do teu coração? Aquilo é uma busca por algum sentido. Eclesiastes diz, não, tem que parar de procurar. Sabe por quê? Porque quem vive procurando o sentido da vida, nunca vive. Sempre acredita que o sentido está lá e não no aqui e agora. E ele diz que não é grande aquele que vive acumulando riqueza. Pelo contrário, é grande aquele que sabe desfrutar da riqueza que conquistou. Porque do que adianta? Por exemplo, eu acho que é absurdo a gente trabalhar o ano inteiro e tirar uma semana de férias na praia. A gente acreditar, uai, como é maravilhoso esses nossos empregadores. Não, não é não. Então quer dizer que a felicidade e o sentido da vida está lá no final, sei lá, de dezembro, naquela semana que eu vou tirar de férias? Não, isso é absurdo, pelo contrário. Diz Eclesiastes, parar de procurar. Eclesiastes olha para aquilo que nós consideraríamos as grandes conquistas, e ele diz assim, meus amigos, o sentido da vida não está lá. Pelo contrário, vocês estão correndo atrás do vento. Parece que Eclesiastes tira de nós a ilusão de que se eu conhecer a China, se eu conhecer o Japão, eu estou falando de país nada a ver, se eu conhecer o Havaí, se eu conhecer a Maldivas, aí eu encontrarei o sentido da vida e serei feliz, ou se eu tiver o melhor emprego, tiver muito dinheiro, o melhor carro, a melhor casa, aí eu serei feliz e encontrarei o sentido da vida. Eclesiastes diz, não, pelo contrário, você estará encontrando o sentido da vida quando olhar para as coisas mais simples da vida como ouvir. 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 Algo tão simples, mas muito difícil. Ouvir. Tocar. Sentir. Amar. Rir. Saborear. Por exemplo, você lembra do que comeu hoje no almoço?
ou a gente está simplesmente enchendo a pança? É isso que Eclesiastes está dizendo para nós. Sai de lá e vem para cá. Primeiro, parar de procurar e viver consiste no apreender as coisas mais básicas da nossa existência. Por exemplo, você olhar para o irmão que está do seu lado e vê-lo. Porque nem sempre o fato de a gente estar juntos, a gente está se vendo e está se enxergando. Nem sempre. Eclesiastes diz, é aí onde está a vida. Segundo, não basta saber muito a respeito da vida e continuar a viver mal. Não basta. Pelo contrário, a sabedoria consiste no saber viver e não no saber muito a respeito do que é uma vida que vale a pena ser vivida. Por exemplo, se eu perguntasse para você quais são as coisas mais importantes para você, eu respondo: Deus, família e por aí vai. Ok, vamos fazer então o teste do pensar, como nos chama Eclesiastes. Com o que você gasta mais tempo? Com Deus, com a família ou com outras coisas? Eu sei que você vai arranjar milhões de desculpas, mas veja bem, aí você depois discute com Eclesiastes. Mas Eclesiastes está dizendo para nós que é importante a gente colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Porque sempre existe uma grande distância entre o que se acredita e o que se vive. Mas quando eu não vivo a partir do que eu acredito, isso significa necessariamente que eu estou vivendo mal. Por último, diz Eclesiastes, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Sabe que se nós temos uma compreensão equivocada a respeito do temor de Deus, isso também vai determinar o modo como nós vivemos. Se eu olho para Deus, ou se eu entendo o temor de Deus olhando para essa imagem, ou essa imagem que me vem à mente é de um soberano poderoso que vive no céu, determinando de forma impositiva que eu obedeça, faça a sua vontade, caso contrário serei punido, então não é temor, é medo. E qualquer outra coisa menos temor, porque temor não tem absolutamente nada a ver com medo. Medo da punição, medo de não ser abençoado, medo de receber de Deus algum castigo. Isso é medo, não é temor. E o grande problema é que a vida de obediência baseada no medo não gera em nós satisfação e descanso. Então a gente não estaria vivendo. Porque para que a gente viva, a gente precisa ser liberto do medo. Temor a Deus está muito mais próximo de uma admiração e reverência. E é esse temor a Deus que nos impulsiona e nos inspira a caminhar com sabedoria. É o próprio Eclesiastes, se assim nós concordarmos que foi Salomão que escreveu o Eclesiastes. Ele diz no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a pedra angular do viver bem. Mas o temor não tem nada a ver com medo. O temor está mais para a admiração. Tema a Deus e continua Eclesiastes, guarde os seus mandamentos. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. Qual é outro grande mandamento? Amar o próximo, e Jesus resumiu de forma diferente, como eu vos amei. Sabe quem interpretou muito bem esses versículos? João. João, capítulo 4, a carta de João, o versículo 19 a 20. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, diz João, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você não encontrará o sentido da vida, não viverá uma vida que seja significativa, correndo atrás da felicidade ou atrás do significado. Você encontrará o sentido e o significado da vida e viverá uma vida que seja realmente significativa quando começar a viver para o bem comum. E ali onde nós encontramos, e Eclesiastes diz que nós devemos sim desfrutar do esforço do nosso trabalho. Ele diz. Ele inclusive diz que nós devemos também desfrutar a mulher a quem nós amamos nessa vida sem sentido. Mas ele diz que devemos desfrutar. Mas tem um detalhe que Eclesiastes também diz. Ele diz que descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Quando nós tentamos olhar para a história, tentar encontrar grandes homens e grandes mulheres que fizeram a diferença, que marcaram e continuam marcando mesmo já tendo morrido, nós vamos perceber que são aqueles que não olharam para si, pelo contrário, olharam para o próximo e se doaram para o bem comum. Eu poderia citar milhões, mas enquanto nós olhamos para nós, para os nossos projetos, para os nossos desejos, nós estaríamos destruindo a nossa vida e não estaríamos vivendo uma vida que seja significativa. Eu paro de olhar para mim e passo a olhar para aqueles que estão ao meu redor. Primeiramente para Deus, mas depois eu olho para aqueles que estão ao meu redor e passo a servi-los, porque é ali onde está o sentido da vida. E me parece que essa é a sugestão que Eclesiastes deixa para mim e deixa para você. Deus abençoe as nossas vidas e eu espero que lá no final, com os seus 70 ou 80 ou não, você possa olhar para trás e dizer para você mesmo: valeu a pena. A vida que eu vivi debaixo do sol foi uma vida que teve significado. Eu não tenho medo de morrer, mas também não tenho medo, porque ao morrer eu sei que serei lembrado por aqueles a quem eu servi, por aqueles a quem eu cuidei e me doei inteiramente. É ali onde está o sentido e o significado da vida. Quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos juntos. Eu lamento, mas Eclesiastes não dá para nós um grande final. Não dá. Mas ele vai dando pistas. E é nessas pistas que nós podemos tentar encontrar o sentido e o significado da vida. Mas sabe que ao olhar para o Novo Testamento, nós temos uma âncora. Nós temos o Cristo ressurreto. Nós temos o nosso Salvador, aquele que a morte não o segurou. Ele traz para nós a vida eterna, enquanto ainda estamos aqui nessa vida que parece não fazer sentido. Mas quando somos atravessados por essa vida que é eterna, não temos outra opção senão buscar viver uma vida que seja significativa. E nessa busca que o nosso Deus possa ser glorificado e honrado.